Louvado seja o nome do Senhor por mais este dia. Deus tem sido muito bom e misericordioso para conosco. Vamos dar continuidade aqui ao nosso tema. Diga não ao comodismo e volte para a corrida. Subtítulo: Vença as estratégias criadas por Satanás que podem levá-lo a pendurar as chuteiras espirituais. O nome do autor do livro é Merlin Carothers, autor do livro Louvor que Liberta e o Poder do Louvor. Nós estamos aqui falando do capítulo 4, nós já fizemos 2 blocos. O primeiro bloco foram o capítulo 1 e 2, depois o bloco número 2 fazemos o capítulo número 3. Agora vamos estar falando aqui do capítulo número 4. O que você está fazendo? É uma pergunta. Mas antes vamos ler o Salmo do número 77. Eu estava hoje na manhã cedo meditando no Salmo de número 77, que são 20 versículos. O salmista diz assim: Salmo da família de Asaf. Clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar, e o meu espírito desfalece. Não permites fechar os olhos, tão inquieto estou, que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. De noite recordo minhas canções, o meu coração medita e o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se de Deus de ser misericordioso? Em sua ira refreou sua compaixão? Então pensei: a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que realiza milagres. Mostra o seu poder entre os povos. Com o teu braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram. Até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão. As tuas flechas reluziram em todas as direções. No redemoinho estrondou o teu trovão. Os teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu e sacudiu. A tua vereda passou pelo mar. O teu caminho pelas águas poderosas. Ninguém viu as tuas pegadas. Guiaste o teu povo como um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Louvado seja o Senhor. Salmo de número 77. Aqui no capítulo 4, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, diz assim: fazei tudo para a glória de Deus. Agora que levantava cedo e trabalhando a todo vapor o dia todo, voltava para casa à noite bem cansado e por razões bem legítimas, recostava-me na poltrona e imediatamente pegava um aparelhinho escuro que já ficava ali ao lado da cadeira. Apertava uma tecla e logo surgia diante dos meus olhos uma cena belíssima. Isso mesmo, a televisão. Merlin, o que você está fazendo? Eis a pergunta. Não havia dúvida de que era a tranquila e penetrante voz de Deus. Ah, Senhor, estou descansando. Sinto-me cansado, mas depois de assistir um pouco de televisão estarei pronto para voltar ao trabalho. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa,
Fazei tudo para a glória de Deus. Conheci bem o texto, mas havia já algum tempo que não meditava nele. Que relação teria ele com o que eu fazia naquele momento? O programa a que estava assistindo não tinha mal nenhum. Não estou assistindo a nenhum filme próprio, não, Senhor. Desliguei. A ordem era clara. Desliguei. De qualquer modo, naquele dia não havia mesmo nenhum programa bom. Não me importaria de passar um dia sem assistir a televisão. Mas no dia seguinte iria querer sim. Era quando exibia um programa de que eu mais gostava e que eu nunca perdia. É claro que havia alguns detalhes que não me agradavam muito. Mas era o tipo do filme que eu apreciava. Tinha os bandidos, os mocinhos, situações dramáticas, suspense e uma trama interessante. No dia seguinte estava lá sentado pronto para assistir o programa quando escutei. Melly, o que está fazendo? Se eu estou assistindo aquele programa de que tanto gosto. Quando ele terminar, estarei mais descansado, pronto para voltar a trabalhar. Estudei 1 Coríntios 10:31. Então desliguei o televisor e me pus a estudar o texto. Como deveria aplicá-lo em relação à televisão? Será que significava que nunca mais poderia assistir a TV? Deus teria de dar muita explicação se quisesse convencer-me a não assistir mais nada. Ou façais outra qualquer coisa. Ou façais outra coisa qualquer. Era muito claro. Outra coisa aplica-se também a assistir a televisão. Mas será que eu estava entendendo corretamente a voz de Deus? Não desejava tornar-me fanático, mas começava a sentir que ali estavam outros aspectos dos quais eu não tinha a menor ideia. Então, era preciso resolver como agiria em relação à televisão. Se eu disser que não foi uma decisão fácil, estarei dizendo pouco. Algumas pessoas não dão grandes importâncias à televisão, mas para mim ela era muito importante. Costumava assistir aos programas noturnos durante horas e horas. E se havia algum programa muito bom, ficava ainda mais tempo. É que durante muitos anos eu não pudera assistir nada, e agora podia. E é claro que Deus não iria ordenar um velho que largasse uma diversão tão inofensiva. O texto dizia, quer comais, quer bebais. E na ocasião em que ele for escrito, era praticamente só esses os prazeres de um povo. Portanto, Deus estava dizendo à igreja de Corinto o seguinte, até os seus prazeres mais simples têm de ser dedicados à minha glória. Vou repetir. Até os seus prazeres mais simples têm de ser dedicado à minha glória. Isso significava, então, que ao assistir à televisão teria de fazê-lo para a glória de Deus. Assim, antes de ligar o aparelho, eu teria de ler a Bíblia, orar e dizer que estaria assistindo a televisão para Ele, mas como poderia fazer isso? Senhor, quer dizer então que não posso mais assistir aquele programa de que gosto? Na verdade, ele não é muito bom. A que programa posso assistir? Busque a resposta em minha palavra. Não foi difícil convencer-me de que era Deus mesmo quem me falava. Satanás não queria dizer-me para estudar a Bíblia, tampouco iria sugerir que fizesse a escolha dos programas de acordo com os padrões propostos na palavra de Deus. Eu já sabia mais ou menos o que iria encontrar e não me sentia propriamente feliz com essa perspectiva. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, está dizendo assim, abstende-vos de toda forma de mal. Sou obrigado a confessar que não me agradei muito do que esse texto insinuava. Será que alguns dos programas de que eu gostava poderiam ser considerados como uma forma de mal? Nunca pensara nessa possibilidade. É que ao tirar os olhos da palavra de Deus, deixava de enxergar o mal com nitidez. A linha que separava o certo do errado ficava meio embaraçada. Mas agora, pouco a pouco, começava a divisar melhor as coisas. O mal é mal, e Deus o rejeita. Ele detesta o mal. Lembrei de haver lido em algum lugar de que ele quer que nós detestamos o mal.
Procurei o texto e encontrei Amós 5,15. Aborrecei o mal e amai o bem. Como posso aborrecer algo de que gosto? Pensei. Um fascinado em televisão como eu não deveria tomar decisões precipitadas. No dia seguinte, liguei o aparelho e me pus a percorrer os canais para ver que programas pareciam ter alguma forma de mal e se havia algum que era bom. Mas antes de ligá-lo, eu ler alguns textos relacionados com o assunto e orara pedindo a Deus que me desse entendimento dessas questões. Queria saber qual era a vontade dele, isto é, uma parte do meu ser queria, outra não. Tive a impressão de que os programas estavam completamente diferentes. A mensagem deles era toda errada. Estavam carregados de atitudes anticristãs. Os seriados atacavam a autoridade. Os pais que mostravam eram indivíduos fracos e ignorantes. Os policiais eram corruptos e não mereciam o menor respeito. Mesmo nos seriados cômicos, havia um grande empenho em se ridicularizar a moralidade. Abstê-vos de toda forma de mal. Senhor, se tudo que há nesses programas é mal, deve haver alguns que possam ser considerados um divertimento sadio e bom? Eu sabia que a televisão oferecia também os documentários e programas educativos bastante proveitosos. Embora geralmente neguem que Deus seja o Criador, eles mostram as maravilhas, a beleza e a complexidade deste mundo do universo. Mas o fato é que quanto mais eu examinava os programas comuns, mais se me abriam os olhos e o coração. O mal estava presente neles, mas apresentava-se disfarçado, camuflado pela beleza e charme hollywoodianos. Depois comecei a vir-me à mente informações que recebera havia tempos e de que me havia esquecido. Ouvira dizer que os produtores, diretores, bem como os proprietários dos estúdios de televisão e cinema, têm uma intenção oculta por trás de tudo que fazem. E a julgar pelo que eu estava vendo, essa intenção não tem nada de pureza e moralidade. Lembrei de que vira uma estimativa de que tudo que nos chega por via de redes e TV acha-se nas mãos de apenas uns 100 homens e mulheres. E o que essas pessoas têm colocado no ar vem causando um profundo impacto nos valores morais da nação. Pelo que elas exibem, demonstram crer que todo indivíduo tem o direito de determinar por si mesmo o que é certo e o que não é. Percebe-se claramente que não vem nenhum mal naquilo que a Bíblia define como imoralidade, já que não creio nela, e assim tem apresentado nas telas suas ideias pessoais, defendendo um viver permissivo, totalmente voltado para a busca do prazer. Mas enquanto eu estimava assentado aos pés desses astuciosos gurus modernos, outros já tentavam abrir os olhos da sociedade acerca dessas tendências deles de camuflar o mal, apresentando-se sob a forma de entretenimento. John Dordel, antigo redator da revista Esporte, escreveu o seguinte num artigo publicado no jornal Miami Herald: para que o mal floresça entre pessoas de bem, é preciso que seja aceito com outro nome, um nome mais palatável, que possa esconder sua verdadeira identidade. É claro, diz ele, que se lhe dermos o nome de entretenimento, poderemos ampliar bastante sua aceitação. Não sem certo desprazer, estava me convencendo de que minha amada diversão tinha o poder de influenciar o pensamento dos telespectadores, até mesmo dos que assistiam menos, levando-os a considerar normais e naturais certos males como a ganância e o materialismo e algumas aberrações e condutas vulgares. Percebi também que à medida que as doses diárias de depravação vão nos maculando de forma sutil, os padrões morais do nosso mundo também vão sendo modificados. Tive de reconhecer que cada ano que passava os programas vão aumentando mais as cenas de sensualidade, enquanto nós, o povo de Deus, ficamos aí descansados, aposentados e assistindo a tudo isso. Assinalamos aqueles que mais nos agrada até os programas em nosso videocassete, ao sair para a igreja, para não perdermos nada. Sem ao menos acanhamento ou repulso, assistimos os filmes em que um casal se conhece e no mesmo dia vão dormir junto, como se isso fosse a coisa mais natural do mundo.
num artigo publicado no San Diego Union, 9 de outubro de 91, faz os seguintes comentários. É difícil acreditar, não é? Tempos atrás não se podia nem dizer na televisão sendo certas palavras como gravidez ou mostrar um casal casado deitado na cama, quanto mais um não casado. E, no entanto, hoje os pais assistem todo tipo de imoralidade junto com os filhos, sem experimentar o mínimo de desconforto. Que Deus nos acuda. Perdemos nossa consciência. Eu não tenho dúvida de que é perder a minha. Como os anjos devem chorar. Um dia encontrei um versículo que me apareceu ser a pedra angular do eterno propósito de Deus acerca do que os crentes devem ou não fazer. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Que texto extraordinário! O pensamento básico de Deus e alicerce sobre o qual ele constrói tudo é a verdade fundamental de que todo aquele que trabalha com ele, para ele deve apartar-se da iniquidade. Todos os que quiserem servir o terão de fazê-lo de acordo com esse fundamento que é firme e nunca será modificado. Todo aquele que diz que é crente sabe que sempre há alguma coisa que ele precisa fazer. Eu estava cada vez mais convencido daquilo que eu devia fazer. Tinha de apartar-me da injustiça. Se não o fizesse, não poderia edificar sobre o fundamento de Deus. Se quisesse desfrutar dos benefícios das promessas contidas em sua palavra, teria de procurar saber bem o que era injusto aos olhos dele, e em seguida afastar-se daquilo. Quando eu assistia à televisão, sempre via violência, sensualidade e a ridiculação de quase tudo que Deus nos manda fazer ou de como Ele quer que vivamos. Pois bem, se a televisão era o mal, então acho que eu teria de tirar os olhos dela. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, preste atenção, que nós vamos entender aqui. É claro que hoje, em vários programas de mensagens evangélicas, cultos evangélicos, louvor a Deus. Então deve ser isso que deve ocupar o nosso tempo quando estivermos ali. Alguns filmes evangélicos que adoram e traz ênfase em adoração a Deus e não ao homem, não à cultura do corpo. Nós podemos ver e contemplar hoje claramente também que nós podemos fazer uma verdadeira peneira nos próprios cultos que ouvimos, aonde está voltada a mensagem evangélica, a mensagem cristã. O cunho da mensagem, o culto, os louvores, tudo isso. Que pronomes que estão sendo usados para entoar o nome de Deus, para louvar o nome de Deus. Pois a maioria das pessoas, sem temor nenhum, chamam Jesus de você. Chamam Jesus do cara lá de cima. Sem temor nenhum. Esquece de olhar para as Escrituras, que todas as vezes que alguém se apresentava diante de Jesus ou do Pai, sempre era com respeito, Senhor, Deus, Criador, sempre com temor e respeito. Então, olha para as mensagens, olha para os louvores e faça a sua avaliação de acordo com as Sagradas Escrituras. Vem, pede a Deus para te orientar, para que a gente não corra o mesmo caminho que a multidão está correndo. Que o Senhor nos abençoe. Um Deus dia de graça na sua presença. Em nome de Jesus. Amém.